E esse é mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Para você ficar sabendo de tudo que acontece, ver tudo que a gente falou, você clica no link aqui na descrição. Aproveita e já se inscreve. Já que é o papo com o Sá aqui, que a gente fala sempre dos assuntos que envolvem a Semana do São Paulo, eu queria te ouvir sobre um assunto que para mim é pouco falado, deveria ser mais falado, esse tema, que é Rian Francisco. Mais uma vez ele tá indo muito bem na base, o sub-20 dele hoje é assustador, né? É um dos artilheiros ali do sub-20, né? Assustador no bom sentido, claro. E a gente tem os números dele na atual temporada: 34 jogos e 28 gols marcados. Tirando as assistências, que ele tem mais de 10, mas só esse número aí: 34 jogos, 28 gols marcados. Sub-20. Ele não merecia jogar mais que o Juan, pelo menos, Nick? Eu acho que agora, depois que o Juan já assinou o pré-contrato lá, cara, eu defendi muito o Juan aqui, porque eu sempre achei ele um cara útil e que teria margem para evolução. A gente lembra das assistências que ele deu na Copa do Brasil no ano passado, roubou algumas bolas ali que resultaram em gol, e tem claras deficiências de finalização que eu acho que ele, com o tempo, poderia lapidar um pouquinho mais e melhorar, porque para mim era uma questão que envolvia muito confiança, né? Não só questão técnica. Mas, cara, agora, depois que ele assinou lá o pré-contrato, parece que nem se esforçou tanto para aceitar a proposta do São Paulo, como aconteceu com o Wellington, por exemplo. Não teve nem nada disso, de repente já assinou lá e vai embora. Depois do jogo que ele fez agora também, eu, sinceramente, obrigado, Juan, e segue seu caminho, sabe? Não sei quanto que o Southampton ofereceu para levar o Juan agora lá, mas eu agora, nessa situação específica, eu tentaria fazer algum dinheirinho e liberaria ele agora. Em relação ao Rian, cara, realmente é um cara que no sub-20 ele tá se destacando pra caramba, tem um poder de finalização incrível, todo jogo ele faz gol, mas ele acabou de subir do 17, né? E agora que ele tá engrenando no sub-20, o começo do ano dele no 20 foi ainda um pouco de adaptação. Eu só não sei qual é a estratégia do São Paulo especificamente, porque alguns jogadores muito bons do 17, como o Henrique e o William, subiram direto, queimaram essa etapa do sub-20, e aí, para o Rian Francisco, o São Paulo fala que é importante ele ter um tempo no sub-20 antes de subir. Então, eu não sei muito bem qual é o critério da diretoria nesse sentido, porque o que diferencia o William e o Henrique do Rian? Para mim, são 3 excelentes jogadores. Por que os 2 primeiros puderam subir diretamente do 17 para o profissional e estão lá treinando, embora não sejam utilizados, e o Rian não pode, tem que ficar no sub-20? Qual é a melhor transição para esses caras? Jogar o 20, pegar um pouco mais de cancha e depois subir pro profissional? Ou subir pro profissional só treinar sem entrar em campo praticamente? É difícil, né? Isso é bem discutível. Qual seria a melhor estratégia? Mas o Rian, eu não tenho dúvida nenhuma de que em pouco tempo ele deve receber alguma chance em treinos ou em jogos para jogar sim no profissional, porque tudo leva a crer que tem muita estrela, né? E olha, Nick, eu vou te falar, eu tive na Copinha, passei meu janeiro em Araraquara, o que é bem chocante, pra falar a verdade, né? Passar o janeiro em Araraquara pra ver a Copa São Paulo desde o dia 2, né? Então, evitei a praia pra ver a molecada do São Paulo. E aí posso afirmar, né? Estive lá, já no primeiro jogo que ele marca 1 ou 2 gols, salvo engano, já tinham 3 olheiros de times europeus de olho no Rian, que foram junto ao empresário dele, que é o Fabiano, né? Então, avisaram ele que estariam no estádio, a gente trouxe a informação na época para ver o Rian. Ele é um fenômeno. Na Copinha ele fez 6 jogos, 3 gols e 1 assistência. Era uma Copinha que era um São Paulo bastante bagunçado, mas ele pegava a bola ali de trás, conseguia fazer uns gols. Então, é claro, né? Já é um cara que tem bons números e tem sondagens. Eu acho, Nick, que entre ele e o Juan para esse time do São Paulo hoje, eu teria mais boa vontade, pelo menos, que o Rian. Porque o Juan já era um cara que não era muito querido. Aí ele não vai ficar, ele vai sair. Isso já é público, já foi anunciado pelo Southampton. Ele vai jogar por quê? O Wellington a gente entende, porque o Wellington, pô, é uma urgência. Pô, tipo assim, não tem quem jogue na vaga do Wellington, né, Nick? É ou o Wellington ou o próprio Patrick que não entrega o que a gente espera. Cara, mas o Juan tem chances pra ele, né? Tem variações pro Juan. Eu acho que o Rian deveria jogar mais que o Juan, pelo menos. Cara, eu também acho. Eu acho que são funções um pouco diferentes. O Juan, ele é um cara que consegue jogar em mais posições, ele já jogou de ponta. Agora, esse jogo passado, ele jogou na posição do Luciano ali, que é um segundo atacante, meio meia atacante. E ele fisicamente já é bem mais forte que o Rian, porque, pô, são 5 anos a mais praticamente, né? Então, acho que na posição do Rian Francisco, ele sofreria um pouco no profissional, porque tem zagueiros muito grandes, ele jogaria mais
enfiado um pouco na área. Mas, cara, tem que dar chance, né, meu? Tem que dar chance. Eu vejo muita gente falando da questão do Zubeldia de não dar chance. Eu concordo em partes. É que agora, nessa altura da temporada, é difícil você dar oportunidade para quem não jogou nada até agora no ano inteiro, né? Meio que a fase de você ir rodando e dar esse teste meio que já passou. Então o Rian tá tão bem no sub-20, tá conseguindo evoluir lá e ganhar corpo, ganhar confiança. De repente vão preparar ele mais para o ano que vem, para o profissional, né? Porque nessa altura do campeonato ele jogaria em que jogo especificamente, né? Sendo que a gente já tem ali o Caleri e o André Silva, por exemplo, para essa posição. Mas o que me causa curiosidade é isso. Por que a diferença de tratamento entre o Rian e o William e o Henrique, por exemplo? Por que para o Rian alega-se que é importante que ele jogue no sub-20 para ganhar essa experiência e os outros dois ficam lá na Barra Funda treinando sem praticamente nem ir para os jogos? Então, essa incoerência, eu gostaria de entender por que o São Paulo trata esses caras de uma forma diferente, né? Se é pela posição, se é pelo Zubeldia, né? O que eles entendem que é a melhor forma de transição? O Igão tem 16 anos, já foi para o profissional. O Felisberto também já foi relacionado. O Rian não. Os outros treinam, mas não jogam. Então, assim, é um pouco confuso da gente entender, né, sinceramente. E aí, curtiu esse corte do Arquibancada Tricolor? Então deixe o seu like e se inscreva para acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.